noite a todos. Meu nome é Luiz Fernando Lima Reis. Eu sou bioquímico, sou diretor de ensino e pesquisa do Hospital Sírio-Libanês e hoje vou mediar uma live que vamos discutir sobre vacinas. Antes de iniciar a nossa live, eu queria reforçar que estamos seguindo à risca todos os protocolos de segurança definidos pela Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital Sírio-Libanês. Eu estou aqui no IEP, no Instituto de Ensino e Pesquisa, juntamente com a doutora Miriam Dalben. Eu e Miriam estamos sem máscaras, porque nós estamos a mais de 1,5 metro de distância, com um divisor de acrílico entre nós, num ambiente onde tem renovação de ar, seguindo as regras da nossa CCIH. Eu queria dizer, o local foi higienizado antes do início dessa live e assim o será novamente quando a gente terminar. Eu queria de novo agradecer a presença de todos e queria dizer que hoje a gente conta com a presença do Dr. Esper Calas, médico infectologista do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês, professor titular da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e uma pessoa que tem tido uma participação bastante grande nos ensaios clínicos, especialmente da vacina Coronavac. Temos aqui com a gente a doutora Miriam Dalben. A Miriam é membro da nossa Comissão de Infecção Hospitalar, é infectologista, e foi a pesquisadora principal no estudo da vacina da Janssen, que foi conduzido, dentre outros sites no Brasil, aqui no Hospital Sírio-Libanês. E temos conosco também a doutora Valéria Paes Lima, que também é médica infectologista do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, que também vai dividir com a gente as perguntas que vamos receber de todos vocês. Esse tema vacina ele é extremamente atual e a gente resolveu fazer essa live porque entendemos que é fundamental o esclarecimento da população para o engajamento de todos num plano nacional de vacinação. Eu tenho dito, assim como todos os outros membros dessa live, que a vacina é, sem dúvida nenhuma, uma das armas mais importantes que nós temos para o controle da pandemia, juntamente com o nosso comportamento. A vacina não substitui as regras do distanciamento, do uso de máscara, mas uma adesão da população ao Plano Nacional de Imunização e a vacinação do maior número de indivíduos possíveis é o que vai nos trazer, no prazo possível, o controle dessa pandemia. Eu queria, então, começar um pouco de uma discussão mais específica e pedir para o Dr. Esper discorrer rapidamente sobre as principais tecnologias das vacinas e, em especial, aquelas que estão chegando no mercado e aquelas que, de fato, a população vai ter acesso. Esper. Luiz, obrigado. Um prazer estar nessa atividade sobre um assunto que, para mim, é apaixonante, que é o desenvolvimento de vacinas, por achar que é uma das maiores descobertas da história da humanidade, o que talvez esteja, ou seja, a mais impactante medida que reduziu o sofrimento humano na história da civilização. A gente vem testemunhando a redução de um número enorme de doenças que acomete especialmente crianças, mas agora também adultos, dos mais diferentes tipos, e até mesmo testemunhamos a erradicação da transmissão de alguns germes com vacinas que são empregadas até hoje. Eu queria mandar um abraço para a Valéria, para a Miriam e para você e para todos que estão nos assistindo, para uma hora dessa do dia se dedicarem a entender um pouco mais sobre esse assunto. Muito bem, o que é uma vacina? Você tem que ensinar o sistema de defesa da pessoa a combater um agente, nesse caso aqui um agente infeccioso. É um vírus que vai entrar pelo sistema respiratório, vai causar uma multiplicação dentro das vias respiratórias,
desencadeia um sistema, um processo de inflamação que naquelas pessoas que, especialmente mais velhas e vulneráveis, podem ter uma doença mais grave, especialmente acometendo principalmente os pulmões, e em alguns, infelizmente, acabam morrendo. E a gente tem que, de alguma maneira, simular esse encontro do vírus com o sistema de defesa da pessoa, para quando a pessoa entrar em contato com o vírus de verdade, já estar protegida, já ter um arsenal de defesa. Então é isso, a gente quer fazer essa simulação e isso é feito de várias formas. Uma forma que é natural seria a pessoa pegar a doença. Então ela entra em contato com o vírus e acaba desenvolvendo a doença, desenvolve uma defesa, o que faz com que essa defesa as proteja numa grande frequência de acabar pegando a doença outra vez. Só que a gente não pode contar com isso, porque muita gente vai acabar morrendo. Então a gente tenta simular isso, por exemplo, pegando esse mesmo vírus e matando ele. Você inativa ele no laboratório. E você faz uma vacina de vírus inativado, uma vacina de vírus morto. Exemplo de vacinas de vírus morto que existem antes, a vacina contra a gripe. Exemplo de vacina de vírus morto que está sendo usada contra o coronavírus, Coronavac. Então, nós temos aqui um exemplo que está muito vivo na cabeça de todo mundo. A Coronavac constitui do vírus SARS-CoV-2, que é o nome técnico que a gente dá para o novo coronavírus, que é inativado por meios químicos e é colocado com uma substância que estimula o sistema de defesa, que nós chamamos de adjuvante. Muito bem. Outra forma da gente fazer isso é você pegar o vírus, ele é o nome coronavírus é porque ele tem uma coroa por fora. Então, a espícula do vírus vai saindo assim para fora em toda a superfície desse vírus que é esférico. Então, o que eles fizeram? Que tal se a gente pegasse só essa superfície, essa espícula do vírus, enriquecesse num frasco e aí você constituísse uma vacina que o organismo iria reconhecer a parte de fora. Então, tem vários laboratórios que estão fazendo isso. Tem um que é talvez o mais adiantado com essa tecnologia. Ele é um laboratório americano chamado Novavax. Desenvolveu uma vacina que recebe o nome Novavax, que é a produção dessa espícula do vírus em grande concentração e é dada no músculo para estimular o sistema de defesa. Um exemplo antigo de vacinas que tem essa mesma característica é a vacina contra a hepatite B. Você pega a superfície do vírus da hepatite B, que é um antígeno S de superfície, e concentra ele no frasquinho, e todas as crianças do Brasil recebem essa vacina ao nascimento e outras doses durante a sua infância até ficarem protegidas. Muito bem. Agora, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos simular de outra forma o encontro da superfície do vírus com o nosso sistema de defesa. Então, tem uma técnica chamada vetores, ou seja, você pega um vírus que não causa doença, um vírus inofensivo para a pessoa, e coloca dentro do material desse vírus, no material genético, uma informação da espícula do vírus, aquela mesma que estava na vacina anterior. Então, essa vacina vai servir como esse vírus inofensivo serve como um cavalo de Troia. Ele é administrado, ele entra no organismo da pessoa e aí ele vai entrar dentro da célula, a célula vai apresentar para o sistema de defesa as partes do vírus em si, mas também ganha essa parte da espícula do vírus que foi artificialmente colocada lá dentro, para funcionar como um cavalo de Troia. Então, esse sistema de vetor utiliza diferentes vírus. E nós temos vacinas antes que utilizam essa técnica. Tem uma vacina chamada vacina contra o vírus da encefalite japonesa, que a gente não usa no Brasil porque é uma doença própria do Oriente. Agora, lá eles usam um vírus inofensivo que leva as informações do vírus da encefalite japonesa, é utilizada naquela região do globo. Aqui, nós não usamos nenhuma vacina anteriormente como essa, mas para coronavírus já apareceram várias que estão sendo testadas. Agora, aqui chamam mais atenção, são duas que eu quero comentar. A primeira delas é a Covishield, que é onde ganhou esse nome, é também conhecida como a vacina de Oxford, produzida pelo laboratório AstraZeneca, e que a Anvisa, no dia agora 7 de janeiro, autorizou o uso emergencial aqui no Brasil. Então,
é uma vacina que utiliza um vírus cavalo de Troia. Esse vírus cavalo de Troia é chamado de adenovírus de chimpanzé, popularmente, o nome técnico é ChAdOx, que é para tentar uma sigla desse nome, mas na verdade esse adenovírus de chimpanzé tem a informação da espícula do vírus, da superfície lá no seu interior. Outra vacina que também usa essa mesma tecnologia é a vacina da Janssen, que está na fase final de testes, utiliza um outro vírus chamado adenovírus 26. Esse estudo também está sendo feito no Brasil. Os resultados são esperados agora para o meio de fevereiro. Muito bem. Finalmente, tem uma última técnica que eu quero comentar com vocês, que é, se vocês lembrarem lá da época da escola, do colegial, a gente tinha um material genético que codifica as proteínas do organismo e tem o DNA, tem o RNA. O DNA está dentro do núcleo da célula e o RNA, ele funciona num sistema de como se fosse de levar e trazer informações dentro da montagem de novas proteínas, especialmente do núcleo da célula para o citoplasma. Tem um RNA, um tipo específico chamado RNA mensageiro. O que ele é? Na verdade, é esse nome mesmo, ele é mensageiro. Ele leva a informação do núcleo da célula para o citoplasma produzir uma determinada proteína. E o que esses vários investigadores vêm pesquisando isso há cerca de 10 anos? Se você pegar um pedacinho desse RNA mensageiro, colocar dentro de uma partícula, uma nanopartícula muito minúscula de gordura, esse RNA, se você dá no músculo da pessoa, ele vai, junto com essa partícula de gordura, entrar na célula e vai fazer como se fosse um falso mensageiro, que ele vai explicar para a célula assim, produz a proteína tal. E aí o que eles tiveram a ideia? Vamos falar para esse RNA mensageiro produzir uma proteína que é importante para o coronavírus, que é aquela mesma proteína da espícula que está em volta do vírus. E aí o que você faz? Você dá uma injeção, a pessoa, essa nanopartícula de gordura que tem o RNA mensageiro entra na célula, essa célula produz a espícula, apresenta para o sistema de defesa e você começa a produzir uma proteção. Só para dizer que finalizar essa fala tão longa com duas coisas. A primeira delas é que o objetivo final é apresentar fundamentalmente a superfície do vírus para o sistema de defesa produzir uma substância chamada anticorpo. E esse anticorpo, na verdade, é uma proteína que tem uma função como se fosse uma espada que vai defender contra o vírus. Então, entra o vírus, o anticorpo vai lá como uma espada e tenta destruí-lo ou neutralizá-lo. E a última coisa que eu queria dizer é que muita gente vem falando que, não, está se produzindo vacinas muito rápido, e isso é um absurdo, que no passado demorava 7 anos, e agora estão demorando somente 9 meses, eles estão apressando tudo, e isso não tem segurança devida. Mas é a mesma coisa de você querer comparar a produção de um disco de vinil da década de 70 e hoje com uma música que você coloca num arquivo de computador. Ou seja, a tecnologia desenvolveu muito, os mecanismos desenvolveram muito, a velocidade quando a gente faz é muito mais rápido, a precisão é muito mais. Então, é isso que nós estamos vendo, que é esse desenvolvimento tão rápido de novas tecnologias de vacina, são reflexo do avanço tecnológico que nós tivemos em todos esses anos, e isso é extraordinário. Nós estamos conseguindo ver o desenvolvimento de várias vacinas graças ao investimento em pesquisa, inovação, tecnologia, com diferentes plataformas ao mesmo tempo, que tem proporcionado essa formidável descoberta da gente já começar a usar vacinas para controlar a pandemia de Covid-19. Muito obrigado, Esper. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Valéria agora. Doutora Valéria, o Esper falou rapidamente sobre o fato da gente estar produzindo essas vacinas de uma maneira tão rápida, mas que todas elas têm um padrão de qualidade e segurança. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que a gente, ao longo do desenvolvimento das vacinas, chega a essas informações de qualidade e segurança das vacinas. Bem, boa noite. Então, também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para esclarecer dúvidas. Bom, nós temos que lembrar que as vacinas, elas não deixam de ser medicamentos.
Só que elas têm uma característica especial, é que elas são oferecidas para pessoas saudáveis. Então, tendo essa responsabilidade de oferecer um medicamento para uma pessoa saudável, a preocupação com a segurança é muito maior, porque essa pessoa não está doente, então não posso correr riscos de que essa pessoa adoeça pelo medicamento que está sendo oferecido. Então, até que uma vacina seja oferecida para a população geral, ela passa por muitas etapas de pesquisa. Então, desde uma fase pré-clínica, mesmo antes do primeiro teste em pessoas, testes em animais, para se avaliar, inclusive, a viabilidade, o potencial imunogênico, qual proteína será utilizada. Após isso, então hoje nós temos 173 vacinas para a COVID nessa fase pré-clínica, de pesquisa pré-clínica. E em seguida, essa vacina vai para uma fase clínica e a primeira etapa da pesquisa da fase clínica é justamente a avaliação da segurança. Então, se uma vacina não atende aos requisitos de segurança, ela nem passa para a próxima etapa. Na segunda fase é avaliada a imunogenicidade, na terceira fase é avaliada a eficácia da vacina. A cada etapa se passa a utilizar as vacinas no número maior de pessoas e a segurança continua sendo verificada, porque esse acaba sendo um item primordial no uso das vacinas. E também, após o momento em que a gente passa a oferecer essa vacina para a população geral, nós continuamos monitorando eventos adversos, efeitos inesperados, né? E isso continua sendo observado justamente para que a gente não corra riscos. Né? E lembrando que também, neste momento, né, comentando um pouco isso de que a gente andou rápido, né, com essas pesquisas, e isso é muito bom, efeito de avanços científicos mesmo que nós tivemos, mas nós estamos pesando também o risco de adoecer pelo COVID contra o risco de qualquer efeito colateral de uma vacina. Isso está sendo pesado o tempo inteiro. Então, para as vacinas que nós já temos disponíveis hoje para oferecer à população, esse benefício da vacina foi muito maior do que qualquer risco. Então, nós profissionais da saúde que estamos indicando essas vacinas, nós temos essa responsabilidade de acompanhar, identificar esses efeitos adversos, esses efeitos colaterais, comunicar os órgãos de controle e estamos atentos a manter essa avaliação continuamente. Muito obrigado, Valéria. Eu só quero reforçar o que o Esper e a Valéria acabaram de dizer, que, de fato, considero extraordinário em um ano a gente ter conhecido o vírus, sequenciado o vírus, desenvolvido métodos de diagnóstico e produzido uma vacina, avançado no tratamento e desenvolvido uma vacina. E acho que, como o Esper bem disse, isso só foi possível porque há uma enorme cooperação entre a comunidade científica que acumulou conhecimento durante muito tempo, a indústria farmacêutica que se juntou a esse conhecimento, e acho também relevante mencionar a importância das agências regulatórias que desenvolveram métodos rápidos, porém não menos seguros, de avaliação dessas tecnologias para que a gente conseguisse, em um ano, estar vacinando as pessoas. Queria fazer uma pergunta agora para a doutora Miriam, que está aqui comigo. Nós ouvimos muito sobre eficácia dessas vacinas, que uma tem 90%, a outra tem 70%. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco o que significa essa eficácia e qual que é o impacto disso dentro de um programa amplo de vacinação. Joia. Então, acho que para explicar a eficácia, né, ou as diferentes formas da gente medir a eficácia, é interessante a gente deixar claro para as pessoas como que esses estudos de vacina eles são feitos, né? Então, quando a gente vai fazer um estudo de vacina, normalmente a gente faz assim, a gente pega um grupo de pessoas, sorteia, dá o placebo para metade das pessoas, sem elas saberem o que elas estão recebendo, nem os pesquisadores, e dá a vacina, ou a potencial vacina para outra metade do grupo de pessoas. E aí a gente vai acompanhando essas pessoas ao longo do tempo, e normalmente, por exemplo, no caso da COVID,
A principal coisa que a gente vê, né, que dá a taxa de eficácia global, que todo mundo tanto falou aí na época da Coronavac, é o número de pessoas, o quanto a vacina protegeu das pessoas que tomaram a vacina desenvolverem sintomas da doença Covid-19. Então, se as pessoas elas desenvolvem sintomas que possam ser Covid-19, elas procuram os pesquisadores e é feito o teste para ver se elas pegaram Covid-19. E aí a gente faz a taxa de eficácia, que é a porcentagem, incidência, né, de pessoas que pegaram a doença no grupo que tomou vacina, comparando com a que pegaram a doença no grupo que tomou o placebo. Então, esse seria o objetivo principal. Existem outros dados de eficácia que a gente avalia, que são secundários e que são igualmente importantes. Então, os trabalhos avaliaram, por exemplo, se no grupo que tomou a potencial vacina, qual foi o número de pessoas que desenvolveram a Covid grave. Porque pode ser que você tenha uma vacina que não proteja as pessoas de pegarem a doença Covid, então que tenham sintomas da Covid, mas que proteja as pessoas de terem uma apresentação grave da Covid que as leve a ser hospitalizadas, o que também já é muito bom para uma vacina, né? E os estudos podem avaliar outras coisas, por exemplo, como mortalidade no grupo que recebeu a vacina versus a mortalidade no grupo que recebeu o placebo. Então, dando um exemplo com a Coronavac, que acho que é a que mais ficou famosa aqui no Brasil, né? Quando eles avaliaram os dados de eficácia, quem pegou a Covid, quem não pegou, quem teve sintomas de Covid, quem não teve sintomas de Covid, a gente viu que a eficácia foi em torno de 50,4%. Né? Como foi apresentado pela Anvisa na coletiva de imprensa, quando eles avaliaram o número de pessoas que precisaram de procurar um atendimento médico, dada o grau de sintomas que eles apresentaram, né, a vacina ela conseguiu evitar isso em 78% dos casos. Se você pega vacina, por exemplo, como a da Pfizer ou da Moderna, elas conseguiram evitar sintomas de Covid em mais de 90% das pessoas do grupo que tomou a vacina e conseguiram evitar hospitalizações, ou seja, doença grave, em 100% das pessoas que pegaram a vacina. Quando a gente pensa... muito se criticou, por exemplo, quando a gente fala de eficácia, né? Porque a Coronavac tem pouco mais de 50% de eficácia. Vamos pensar se a gente conseguir evitar que pelo menos 50% das pessoas que estão pegando o Covid e sendo internadas no Brasil hoje precisem de ser internadas, porque a vacina faça com que elas nem apresentem sintomas. Né? Isso se a gente não considerar que nesse trabalho da Coronavac, 78% delas nem apresentaram sintomatologia que precisasse de um atendimento médico hospitalar. Isso já resolve imensamente o problema de sobrecarga que a gente tem no serviço de saúde hoje em dia. Né? Então, a gente tem que pensar que a vacina que a gente tiver disponível para o maior número de pessoas possível já vai ser uma grande coisa, como o Esper colocou muito bem na hora que ele começou a falar, vai ser vai reduzir o impacto no sofrimento populacional enorme já. E outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de eficácia é que toda doença baseada no potencial de transmissibilidade daquele bichinho que a gente está tentando evitar, ela tem uma cobertura vacinal que é calculada através de modelagem matemática, que precisa ser alcançada para a gente evitar que a doença circule pela população. Então, os programas de imunização, eles levam em conta a eficácia da vacina. Então, quanto ela evita de doença em cada grupo populacional, leva em conta os grupos que mais vão se beneficiar da vacina, os que têm a doença mais grave, e leva em conta também qual que é a cobertura vacinal que a gente precisa atingir para conseguir ter uma situação epidemiológica mais confortável e voltar a viver do jeito que a gente vivia antes, sem máscara, sem esse distanciamento aqui, eu pertinho do Luiz. Obrigado, Miriam. Eu acho que esse comentário da Miriam é muito importante porque reforça a importância de que a gente, de fato, consiga a vacinação do maior número possível de brasileiros para que a gente consiga controlar, em primeiro lugar, a mortalidade, em segundo lugar, a pressão dentro do sistema hospitalar e, em terceiro lugar, a circulação do vírus como um todo. Eu queria agradecer muito a participação de todos.
Eu estou seguindo aqui a informação do nosso time. Queria aproveitar para agradecer muito o time do Hospital Sírio-Libanês, que está viabilizando essa conversa entre nós. A gente já tem mais de 400 pessoas ligadas. E eu queria, de um modo geral, então, agora, fazer uma pergunta para a doutora Valéria. Tem várias perguntas de pacientes ou de indivíduos que têm um determinado problema de saúde. Eu tenho hipertensão, eu sou diabético. De um modo geral, como que a gente deve recomendar às pessoas que têm algum problema de saúde sobre serem ou não vacinadas? Bom, nós vimos que as vacinas são seguras, né, os dados que nós temos, então, e também as pessoas que têm alguma comorbidade são justamente as pessoas que têm maior risco de evolução mais grave. Né, nós temos a idade, né, um fator importante, quanto mais idoso o paciente, maior o risco de evolução grave, mas também imunossupressão, hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, a própria obesidade, né? Então, a presença dessas comorbidades, ela justamente reforça a indicação da vacina. Então, claro que nós vamos continuar seguindo as orientações, os órgãos de controle, à medida que a vacina for sendo disponibilizada, mesmo se você tiver algum tipo de comorbidade, tome a vacina sem medo. Para alguns grupos populacionais, como os imunossuprimidos, nós não temos ainda tantas informações conclusivas com relação à imunogenicidade, mas, como foi mencionado aqui anteriormente, essas vacinas de vírus vivo atenuado nós já utilizamos em outras situações e não temos nenhum motivo para imaginar que ela vá gerar algum tipo de efeito adverso ou algum tipo de complicação. O que poderia acontecer, que seria esperado, seria uma resposta imunológica menos acentuada. Então, as contraindicações da vacina são muito poucas, né? Então, basicamente, algum tipo de reação alérgica aos componentes da vacina. E nós temos ainda pouca informação também para mulheres grávidas, lactantes e mulheres que estejam com intenção de engravidar no curto prazo. Então, nesses casos específicos, essa mulher deve conversar com a equipe que a está assistindo. Isso vai ser avaliado, o risco-benefício e a melhor conduta a ser tomada. Mas nas outras situações, o que a gente reforça é que essas pessoas tomem as vacinas. Em alguma situação também de distúrbio de coagulação, então, pode ser necessário algum tipo de cautela, algum tipo de orientação do médico que faz o acompanhamento do paciente, mas eu queria reforçar que as vacinas são seguras mesmo na presença de comorbidades. Muito obrigado, Valéria. Doutor Esper, você mencionou rapidamente durante a sua fala anterior, e especialmente hoje, um pouco na notícia da imprensa, e tem uma pergunta específica aqui da Anelisa Quesada, que nos pergunta sobre a questão, especialmente da vacina da Oxford, que é uma vacina que nós temos acesso no Brasil, para as pessoas acima de 60 anos, se ela é segura. Muito segura, e os resultados do estudo mostraram isso com bastante clareza. Como também assegura a Coronavac, como também assegura a vacina da Pfizer, de RNA, como é também a vacina da Moderna. A gente tem menos informações, que ainda não foi publicado o estudo, mas a vacina da Sinopharm, que é utilizada nos Emirados Árabes Unidos, também tem um bom perfil de segurança, muito parecida a essa com a Coronavac, como também vários outros que já têm alguns resultados preliminares. Esse a gente tem menos informações, uma Gamaleya, que é uma vacina combinada de 2 vetores feitas na Rússia, aparentemente também tem uma boa segurança, embora esses dados ainda não são disponíveis. Obrigado, Esper. Doutora Miriam, Tassiane Magalhães me pergunta se quem já teve Covid está imune ou se precisa ser vacinado. Oi, Tassiane. Ótima pergunta, na verdade, né? A gente sabe, teve alguns estudos e uns bem recentes, assim, publicados nessas últimas 2 semanas, comparando, na verdade, a ação
contra o vírus, inclusive com essas novas variantes do vírus, né? Do que a gente chama de plasma de convalescentes, que seriam de pessoas que já tiveram a Covid e que têm aqueles anticorpos ali de ter tido a doença há pouco tempo, né? Versus o do plasma de pessoas que receberam a vacina. E o que eles viram foi que o plasma de pessoas que receberam a vacina, ele foi mais ativo e mais forte, né, por se dizer assim, contra os vírus, inclusive contra as novas variantes. Então, realmente, quem teve a doença precisa tomar a vacina. O que a gente tem recomendado em relação à Coronavac, por exemplo, é que se você teve a doença nos últimos 30 dias, é que você espere passar 30 dias da sua doença para que você se vacine com a vacina. Obrigado, Miriam. Eu tinha achado uma pergunta importante aqui. Doutor Esper, a Selma Sena nos pergunta se quem já tomou a vacina pode continuar a ser um transmissor de alguma forma e se após a primeira dose ela deve esperar os primeiros 14 dias em casa. Vou começar pela mais fácil. Qualquer vacina, não é a do coronavírus, qualquer vacina leva um tempo até fazer seu efeito na indução de proteção. Se você, por exemplo clássico, o sujeito chega e fala assim, tomei vacina da gripe e peguei gripe. A gente cansou de ouvir isso, né? Muito provavelmente porque as pessoas tomam a vacina no meio da estação de gripe, que leva cerca de 10 a 14 dias para estabelecer seu efeito, aí no dia seguinte da vacina, onde essa proteção ainda não se estabeleceu, entra em contato com alguém que tem o vírus da gripe e acaba desenvolvendo a doença. Então a gente tem que sempre lembrar que não é imediato. Outro exemplo, eu estou viajando para a Colômbia e eles exigem a vacina contra a febre amarela. A viagem é amanhã, posso tomar hoje e viajar? Não dá certo. O pessoal fala assim, olha, se você não tomar com pelo menos 10 dias antes da viagem, você pode ter problemas para embarcar no voo. E aqui no coronavírus e na Covid-19 é a mesma coisa. Nós temos que esperar. Agora, tem que lembrar que esperar, o tempo ideal seria primeira dose, segunda dose, depois mais 10 a 14 dias, preferencialmente 14 dias, para saber que a proteção está estabelecida. Essa proteção vai ser estabelecida durante esse período. O que a gente tem que sempre lembrar é que eu vi muita gente aí tirando foto que recebeu a vacina já e depois no dia seguinte sai pela rua achando que já resolveu o seu problema. Daqui a pouco pega coronavírus porque não respeitou esse período de instalação da proteção. E especialmente para nós que temos um número limitado de vacinas, e a Miriam acabou de falar para a gente que a proteção não é 100%, nós temos uma turma que escapa, a gente não deve abrir mão das medidas de proteção, não é? Não deve abrir mão. Bom, agora a primeira pergunta que ela fez, que é a mais difícil de responder. Todos os estudos até agora avaliaram essas vacinas para saber se elas protegem contra o desenvolvimento de Covid-19. Nenhum estudo verificou se a vacina protege contra sequer o vírus entrar no nariz ou na respiração da pessoa e começar a se multiplicar. A gente não tem essa resposta. Há algumas teorias de que mesmo os vacinados irão permitir o vírus passar pela via respiratória. Eles podem ser portadores por um período curto do vírus. Essas pessoas vão ser capazes de transmitir ou não? Nós não temos essa resposta. Então, tudo isso posto, há uma convergência do pensamento de vários cientistas no mundo todo, que mesmo que a gente vacine a população inteira do planeta, pode ser que a gente não fique livre desse vírus. Ele vai continuar circulando para lá e para cá, pula do meu nariz, vai no nariz da Valéria, vai no nariz do Luiz, vai no nariz da Miriam e fica passeando para lá e para cá. Então, nós vamos ser sempre postos sob cheque
da ação do vírus e vamos ter que saber renovar a nossa defesa com vacinação da população e até mesmo a possibilidade, a gente não tem resposta para isso, que talvez a gente precise de outras doses durante a nossa vida para continuar mantendo a nossa proteção. Obrigado, Esper. Na verdade, você acabou de responder também um conjunto grande de pessoas que perguntou aqui sobre a necessidade de o programa de vacinação continuar ao longo do tempo e, eventualmente, a gente vai voltar aqui para a gente falar um pouco dessas mutações que estão aparecendo. Eu queria pedir para a Valéria fazer um reforço, porque continuam algumas perguntas aparecendo, especialmente sobre crianças e adolescentes, se eles podem tomar a vacina. A Valéria mencionou que esse grupo em específico não estava representado nos grupos que foram utilizados até agora nos estudos de fase 3. Então, como a gente deve manejar crianças, adolescentes, e eventualmente você pode voltar, tem algumas perguntas reforçando de novo na questão das grávidas e como que a gente faz entre recomendar a vacina a todos versus o acompanhamento do seu médico em casos específicos. Valéria. Sim. Bom, as crianças não foram incluídas, né, nos estudos clínicos até o momento. Até tem muita gente questionando isso, né, como a vacina poderia apoiar aí a reabertura das escolas e a volta às aulas, mas a verdade é que a gente ainda não tem informação sobre a vacinação em crianças, e como este grupo até o momento não se mostrou um grupo de maior risco para a evolução grave, né, enfim, então, no momento, a gente não está indicando a vacinação para as crianças. A maioria das vacinas é acima dos 18 anos de idade, acho que apenas a da Pfizer a partir dos 16. Retornando aqui nas gestantes, né, então, é uma nova situação, né, em que pela vulnerabilidade, né, pela a particularidade dessa situação da mulher grávida, em que eu tenho que considerar a mãe e o bebê na barriga. Então, esse grupo não costuma ser incluído nas primeiras etapas de pesquisa, justamente pela maior vulnerabilidade, né? A gente precisa, em primeiro lugar, ter muita garantia dessa segurança das vacinas. Só que as grávidas, elas também estão se mostrando um grupo de maior risco para a evolução mais grave, né, para admissão em UTI, quando a gente compara com as mulheres da mesma idade, com as mesmas comorbidades não grávidas. Então, as gestantes estão novamente nessa situação, em que eu não tenho resposta ainda de estudos clínicos, mas que são um grupo de grande vulnerabilidade. Para a Coronavac, na bula, é mencionado, né, que os estudos em animais não demonstraram risco, né, em teratogenicidade. Eles classificam como a categoria B, né, que é a categoria da maioria dos medicamentos que se utiliza na gestação, e a vacina de Oxford já é um pouco mais, eu diria assim, eles mencionam que não há ainda resultados de estudos em animais, e ela foi classificada como categoria C, é a informação que está na bula, né. Mas, por um outro lado, pelo maior risco, pela maior vulnerabilidade das gestantes, o que tem se observado ao redor do mundo é este apelo para que a gente não exclua categoricamente as gestantes da vacina, do uso das vacinas, né? Então, na verdade, o que se deve fazer novamente, uma avaliação do risco individual. Essa mulher deve conversar com o seu médico, com o seu profissional, e considerar, né, todo isso numa decisão de fazer uso ou não da vacina. Então, por exemplo, eu posso ter uma mulher que é gestante e que ela está de home office e que ela está tendo toda a possibilidade de seguir o isolamento social e ela está protegida.
Então, ela pode optar, por exemplo, por não tomar a vacina porque ela não está numa situação de grande vulnerabilidade para a Covid-19. Por outro lado, eu posso ter uma mulher grávida e que é profissional da saúde e que, pelas características inerentes à profissão, ela está exposta, ou que trabalhe no comércio, ou que faça uso de transporte público, enfim. Então, eu diria que essa decisão deve ser realizada caso a caso. Nós também ainda não temos informações para as mulheres lactantes que estejam amamentando, mas, de novo, já é uma situação também em que a gente não imagina que haja algum tipo de problema, né? A gente já faz uso de vários tipos de vacina durante o período da amamentação, e reforço aqui que não se deve, de forma alguma, suspender a amamentação por causa da vacina, né? Esse é um período bem particular. Obrigado, Valéria. Eu vou agora fazer uma pergunta para a Miriam, e já vou pedir para o Esper entrar junto, que seguramente é a pergunta que mais aparece aqui, e eu vou fazer uma pergunta genérica, englobando várias delas, que é a questão de uma dose, 2 doses, período entre as doses. Quero lembrar aqui das 5 vacinas, né, que a gente tem falado mais: Coronavac, Janssen, AstraZeneca, Moderna e Pfizer. A da Janssen é a única que foi testada com dose única, todas as demais com 2 doses. E tem um número grande de pessoas perguntando sobre o espaçamento maior entre uma dose e outra, a obrigatoriedade das 2 doses. Eu queria então pedir que a Miriam comentasse um pouco sobre isso e depois eu queria ouvir o Esper também. Joia. É até bom você comentar, que acho que talvez a gente tenha opiniões um pouco diferentes. O racional em cima de pensar em dar uma dose só, ou espaçar 1 ou 2 doses, seria porque a gente sabe, né, pelos estudos dessas vacinas que a gente tem atualmente, né, de algumas dessas vacinas, e pelo histórico que a gente tem de vacinas anteriores para outros agentes, que normalmente com 1 dose da vacina você já atinge proteção numa porcentagem significativa das pessoas que tomaram a vacina, né? Quando você dá uma 2ª dose, você aumenta a porcentagem de pessoas que estão protegidas e prolonga mais essa proteção. Então, qual que seria o racional? Vou dar um exemplo, por exemplo, né, da vacina da Moderna. Eles sabem que com 1 dose eles atingem em torno de 80% das pessoas protegidas, com 2 doses, 95% das pessoas ficam protegidas. E é uma vacina que você pode dar com 3 semanas, mais ou menos, até 3 meses de distância. Então, se você teria, por exemplo, uma população de 200 pessoas e 200 vacinas para dar, 200 doses para dar, o racional seria você vacinar, se você vacinasse as 200 pessoas com uma primeira dose, né, e depois você esperasse 3 meses até chegar a mais 200 doses para você dar a 2ª dose, se você fizesse essa estratégia, nas primeiras 200 doses que você desse para as 200 pessoas, você teria aí 190 pessoas protegidas. Ao passo que, se você vacinasse 100 pessoas para depois vacinar 200 pessoas, para depois dar a segunda, reservar 100 doses para dar depois para mais 100 para essas 100 pessoas, falei errado, né? Se você desse a vacina para as 200 pessoas, você teria 160 pessoas protegidas. Ao passo que, se você desse 1 dose para 100 pessoas dessas 200 e segurasse 100 doses para dar a 2ª dose daí a 3 semanas, você estaria protegendo 95 pessoas, né? Então, você conseguiria proteger mais gente no intervalo de tempo mais curto. Mas você teria que garantir que você teria vacina disponível para dar a 2ª dose naquele intervalo de tempo máximo que foi validado pelos estudos, né? Em algumas vacinas, essa é a minha opinião pessoal, né? Não sei o que o doutor Esper acha, por exemplo, no caso da Coronavac, a gente não tem dados avaliando qual seria a eficácia da vacina com apenas 1 dose para fazer esse tipo de cálculo, né? Então, eu acho que a gente, na minha opinião, a gente teria que ficar na ciência mesmo e garantir a eficácia que a gente conseguiu medir no estudo que a gente tem. Então, essa é a minha opinião. Não sei o que o Esper acha. Seu microfone. Eu penso muito parecido. Eu acho que
especificamente a pergunta para a Coronavac, a gente não pode abrir mão da segunda dose. Porque todos os dados até agora foram gerados com 2 doses, no estudo fase 3, com 2 semanas de intervalo. Mas a gente sabe de que o estudo fase 1 e 2 mostrou que com 4 semanas de intervalo, a produção de anticorpos é ainda mais alta. Então, esticar para 4 semanas não há problema nenhum, e a bula, inclusive, traz essa possibilidade. Agora, podemos esticar para além disso? Muito provavelmente sim, porque quando a gente olha todas as outras vacinas de subimunidade ou de vírus morto, a gente não tem um problema de puxar para mais de 2 semanas ou até mesmo 3 semanas. Mas aí você começa a cair naquele problema fazer a conta do que você consegue com a primeira dose, com o que você consegue versus aumentando o número de pessoas versus o que você consegue com 2 doses. Então, eu acho que, do ponto de vista geral, não está em questão se a gente vai dar só uma dose da Coronavac. A gente tem que dar as 2 doses para todo mundo. Cabe a discussão se vale a pena. E aqui tem um aspecto ético que você tem 10 milhões de doses na geladeira. Você vai vacinar só 5 milhões de pessoas ou já vacina as 10 milhões para aumentar a rede de proteção? Eu acho, agora, do ponto de vista prático, que com o tempo a disponibilização das vacinas vai aumentar bastante. A capacidade de produção dessas indústrias todas é grande. Nós vamos ver que eles vão começar a vender bastante nesse começo, que é muito competitivo, mas com o tempo, não só eles vão começando a saturar aos poucos os mercados, como também outros fabricantes vão entrar na praça. Então, nós temos já Pfizer, Moderna, Coronavac, Sinopharm, vai entrar a Gamaleya, que já está vendendo para alguns países. A Janssen deve soltar o resultado em breve. Acredita-se que no fim de março a gente já deve ter os resultados da Novavax. E vão vir outras que já estão em fase 3. Tem a CanSino, que também já está fazendo seus testes. Ou seja, a gente vai começar a ter um número grande e eu acho que até o fim do primeiro semestre de 2021, a disponibilização de vacinas vai aumentar muito. Então, eu não acho que a gente vai não ter oportunidade de segunda dose. A gente talvez tenha que esticar um pouco o tempo, dependendo da disponibilidade. Mas todo mundo deve receber as 2 doses. E essa decisão foi tomada, inclusive para a vacina da Moderna nos Estados Unidos. Eles não admitem lá fazer só uma dose. Alguns países europeus resolveram dar da vacina da Pfizer só uma dose, enquanto aguardam um tempo para fazer a segunda com esse mesmo princípio. Mas em todos os lugares há um consenso de uma forma, de que é melhor. Você pode até atrasar, mas deve-se completar o esquema de vacinação. Obrigado, Esper. É de fato uma discussão bastante importante, o quanto que a gente vai ficar aderente àquilo que a ciência mostrou versus a questão ética que você levantou de proteger o maior número de pessoas. Acho que é uma discussão cuja solução, de fato, vem do aumento da disponibilidade de doses para que todos consigam completar o esquema que, de fato, os estudos comprovaram. Eu acho que esse tema traz uma outra questão importante, que eu tinha uma pergunta pronta para a Valéria, mas eu vou pedir licença e vou pular para o Esper, porque eu acho que ele tem uma experiência importante com outras vacinas, mas tem uma pergunta que eu acho que resume isso muito bem, que foi do Manuel Lucena. Esse vírus veio para ficar e vai ter o mesmo tratamento que o vírus da gripe? Significa que, periodicamente, nós vamos ter que recorrer à vacinação? Engraçado que esse aí é o título que eu dei por uma matéria que eu escrevi há uns meses atrás na Folha de São Paulo. Foi por isso que eu quis te perguntar. Agora, a durabilidade, se a gente vai ter que fazer vacina anual, passa por 2 questões. A primeira delas,
Primeira delas, quanto dura a proteção das vacinas que nós estamos usando? Quanto vai durar a proteção das novas vacinas das gerações que vão vir a seguir? Nós não temos essa resposta, não temos tempo suficiente. A única forma da gente responder isso será o acompanhamento das pessoas que foram vacinadas ou nos estudos, ou, que eu acho que isso vai acabar sendo substituído pela utilização de algum teste que diga se a pessoa está protegida ou não. Aí a gente vai poder, por exemplo, alguém tomou uma vacina num determinado momento, passa 1 ano, 2 anos, você faz o teste, vê se ela está protegida pelo exame de sangue e decide se vai dar uma dose de reforço ou não. E a segunda questão, que agora é uma questão nascente, extremamente polêmica, é o aparecimento e identificação dessas novas variantes de vírus. Porque da mesma forma que o vírus da gripe tem que ser adaptado todos os anos, será que isso precisará acontecer com o coronavírus também ou não? Nós não temos essa resposta. As informações iniciais é que as vacinas que nós temos protegem também contra os variantes do coronavírus, o inglês, sul-africano, o que está agora em Manaus e outros que aparecerão. A gente vai ter que fazer a monitorização disso com frequência. Mas a gente pode ter surpresas, descobrir que, por exemplo, eles protegem, mas não tão bem quanto. E aí você tem que ter a vacina do novo coronavírus de 2020, depois a versão de 2021, e depois a versão de 2022, ou a versão da vacina sul-americana. Então, isso é uma ciência que está sendo construída enquanto a gente fala, e a gente vai ter que ter muito investimento para entender esses mecanismos muito bem. Aqui eu insisto outra vez. Os lugares que investirem mais em ciência, inovação, tecnologia, vigilância e monitorização de dados são os que vão ter as melhores vacinas, vão dar as respostas mais rápido. Obrigado, Esper. Valéria, agora para você, tem um conjunto de pessoas que está perguntando se existe alguma medida em que a gente deve, por exemplo, olhar com mais cuidado para as pessoas mais idosas, especialmente tem algumas perguntas das pessoas acima de 85 anos. Tem alguma recomendação específica para isso? Com relação à vacina, o que a gente pode reforçar, né, a indicação para vacina. Novamente, nós não temos ainda o dado conclusivo da eficácia da vacina nos mais idosos, mas isso ocorreu por uma questão metodológica, que o número de casos de COVID nos pacientes acompanhados nos estudos foi tão baixo que não foi possível, né, chegar a uma conclusão com relação à proteção. Mas a nossa expectativa é que a vacina sim confira uma proteção neste grupo que é tão vulnerável assim. Eu não mencionei anteriormente, mas durante algum tipo de doença aguda, grave, febril, né, talvez seja conveniente aguardar uma melhora do quadro, né, você não oferecer a vacina no momento ali de muita doença, né, mas apenas isso, né? Então, esse grupo mais vulnerável, a gente vai sim oferecer a vacina, aguardamos ansiosamente, e é o grupo que também, mesmo após a vacina, nós vamos continuar protegendo, né? Acho que uma das questões, assim, que a pandemia reforçou, né, foi esse cuidado que nós devemos oferecer a esses grupos mais vulneráveis, especialmente as pessoas idosas. Eu acho que a gente está falando muito sobre a valorização que a gente dá a essas pessoas, como elas são importantes, como elas nos ensinam, né? Então, além de oferecer a vacina, a gente vai continuar oferecendo as medidas protetivas e este mantra, né, que nós já estamos falando desde o início da pandemia, higienização das mãos, distanciamento, álcool gel, ventilação dos ambientes, ele continuará, né?
À medida que uma grande parte da população for vacinada, obviamente que a nossa expectativa é reduzir a circulação viral, e aí a gente tem essa expectativa de que a gente tenha uma tranquilidade maior, né, para tudo que a gente gostaria de voltar a fazer, encontros familiares, festas e outras coisas. Né? Mas o que eu posso no momento é reforçar a indicação das vacinas, mesmo nesse grupo de mais idade e mais vulnerável. Obrigada, Valéria. Eu vou dar um spoiler aqui agora, mas num futuro muito próximo, nós vamos organizar uma outra reunião como essa para tratar especificamente dos pacientes oncológicos em relação à Covid-19. Mas eu quero fazer uma pergunta para a doutora Miriam, que tem vários dos nossos ouvintes fizeram, se existe alguma contraindicação para os pacientes oncológicos em relação à vacinação. Na verdade, se a gente pensa principalmente na vacina da Coronavac, teoricamente, né, pensando em plausibilidade biológica, como a vacina ela é feita, muito provavelmente não há contraindicação. Porque, como o Esper mesmo falou, é uma vacina de vírus inativado, então o vírus está morto. Né? Não é uma vacina, por exemplo, como a da febre amarela, como a de sarampo, cachumba e rubéola, que tem o vírus ali enfraquecido, mas com potencial de causar doença. Óbvio que a gente tem ainda trials clínicos, né, estudos sendo conduzidos com outras vacinas, avaliando esses subgrupos de pacientes que têm comorbidades ou doenças de base. Então, eu acho que nos próximos meses a gente vai ter mais dados referentes à eficácia de diferentes vacinas nesses subgrupos. Mas, a priori, não teria contraindicação. Obrigada, Miriam. Doutor Esper, tem um número grande de pessoas aqui também fazendo essa pergunta, eu acho que é relevante, já que todas essas, ou a maioria delas, se baseiam em 2 doses. Se eu posso tomar uma dose de uma vacina e uma segunda dose de um outro fabricante? Então, a gente não tem resposta para isso ainda, né, Luiz? Porque não foi feita nenhuma observação de uso sequencial de vacinas diferentes. A minha reação a esse tipo de possibilidade é que, muito provavelmente, a gente possa ter chance de intercambiar. E vou mais longe, eu acho que talvez intercambiando vacinas aumente até a chance de induzir uma resposta um pouco mais forte, mas isso é só uma teoria. A única maneira de responder isso com clareza é fazer uma observação rigorosa, científica, dentro de uma pesquisa clínica, de se dá a vacina X, depois vem com a vacina Y, ou talvez a vacina Z vem com a vacina W, ou faz diferentes esquemas que permita verificar não só se a defesa foi produzida e quanto tempo ela dura depois de esquemas intercambiáveis de vacinas. Tá, mas no cenário atual, em que a gente não tem esse dado, qual está sendo a recomendação da vigilância sanitária e, na sua opinião, o que a gente deve fazer? Fica na vacina que começou. Então, quando tomou a Coronavac, termina a Coronavac. Tomou a Covishield da AstraZeneca, fica com a Covishield da AstraZeneca. Obrigado, Esper. Miriam, tentando entrar um pouco no detalhe dos ensaios clínicos, tem algumas pessoas perguntando, e, pela verdade, não sei se elas participaram do estudo ou se é uma curiosidade, porque isso vem sendo discutido, especialmente depois de algumas pessoas aparecerem tomando a segunda dose da vacina. Você disse no início dos desenhos que tem um grupo de pessoas que tomou o placebo, que faz de conta da vacina, e o grupo de pessoas que foi vacinada. Como que isso se desenrola depois e como que essas pessoas ficam sabendo quem tomou o quê e o que acontece com quem eventualmente tenha tomado a vacina de mentirinha? Então, se a gente não estivesse correndo contra o tempo, né, e surgindo outras vacinas, o que aconteceria
e o que aconteceu, por exemplo, com a vacina da Pfizer e da Moderna, né, que tiveram os resultados antes, é que quando você consegue atingir aqueles desfechos que a gente falou, né, que mostram que a vacina é eficaz, aí normalmente o estudo ele é aberto, ele é dessegado, né, e quem tomou o placebo, se a vacina se mostrou eficaz, eticamente vai ser oferecido para essas pessoas a oportunidade de tomar a vacina que se mostrou eficaz. No momento, o que tem acontecido no mundo? Alguns trabalhos, enquanto alguns trabalhos de algumas vacinas estão acontecendo, estão em curso, tem chegado nesses países outras vacinas que já se mostraram eficazes. Então, por exemplo, no caso do Brasil, aqui no hospital, né, Sírio-Libanês, não sei se foi isso que eles perguntaram. A gente tem um estudo da Janssen em curso, né, que os participantes, eles não sabem se eles tomaram a vacina ou se eles tomaram o placebo. E chegou a Coronavac para vacinar os nossos funcionários. Né? Aí é aprovada uma emenda nos comitês de ética e pesquisa, que foi aprovado, nos autorizando a dessegar, que seria abrir os dados, para que os participantes que tenham, porventura, a oportunidade de tomar a Coronavac, eles fiquem sabendo, antes de tomar, se eles tomaram no estudo a vacina ou tomaram no estudo o placebo. E aí, para eles, então, é dada a oportunidade, caso eles tenham tomado o placebo, de tomar a vacina que é a Coronavac. Até que a gente saiba se a vacina do estudo do qual eles estão participando, ela é eficaz ou não. Então, agora eu vou declarar um conflito de interesse. Eu participei do estudo da Janssen, que ela foi a pesquisadora principal. Eu não sei se eu tomei placebo. Você que fez essa pergunta. Não Luiz. foi, eu prometo que não foi. Eu não sei se eu tomei placebo ou se eu tomei vacina. Eu ainda não cheguei no grupo prioritário para tomar a Coronavac no hospital, mas então, sei quando eu for convidado para tomar a Coronavac, eu posso te perguntar se eu tomei placebo ou se eu tomei vacina para tomar a minha decisão. Pode. Você que fez essa pergunta, hein, tá achando? Não foi. Mas eu estava curioso para saber. Esper, porque você participou ativamente do estudo da Coronavac, tem uma pergunta interessante aqui, que é mais ou menos essa. A gente teve uma vacinação bastante expressiva na comunidade exposta ao risco nos profissionais de saúde. Essa foi uma característica do desenho do estudo da Coronavac, e é exatamente essa população que agora tem a oferta das vacinas como prioridade. Como que o estudo está sendo conduzido no sentido de evitar que uma pessoa que no estudo da Coronavac tomou a vacina, agora, como profissional de saúde, acabe recebendo uma segunda dose? Não, o que aconteceu foi que quando o resultado foi aberto, o estudo continua, mas foi feita uma modificação. E essa modificação consiste na abertura do código. Todos os voluntários estão sendo convocados para saber se tomaram vacina ou se tomaram placebo. E veja, nós terminamos de vacinar todo mundo no nosso centro faz um bom tempo já. Em novembro já todo mundo tinha recebido as 2 doses. Quer seja vacina, quer seja placebo. E aqueles que receberam a vacina, muito bem, está vacinado, continua fazendo acompanhamento conosco. Aqueles que receberam placebo recebem a oferta de serem vacinados com a Coronavac. Eles passam a receber a primeira dose, segunda dose, continuam no estudo, porque a gente quer saber como que comporta o sistema de defesa de todos esses voluntários ao longo de pelo menos 1 ano depois que começamos a realizar. É isso que você perguntou, Luiz? Agora... Foi, exatamente, porque eu estou tentando achar aqui agora, teve um paciente especificamente, uma pergunta especificamente que mencionou isso. Ele fez parte do estudo, mas ele ainda não sabe se tomou a vacina ou se tomou o placebo. E ele quer saber como que ele se comporta quando tiver a oferta da Coronavac. Ele vai ter que ser convocado, ele será convocado pelo centro onde ele participou para fazer esse procedimento. É claro que isso não é de uma hora para outra, porque uma coisa é você vacinar no dia a dia
E lá no HC da Faculdade de Medicina da USP, nós vacinamos quase 24 mil pessoas num período de 5 dias, de 4 dias. Você entra, em 5 minutos, recebe a vacina e sai. Num protocolo de pesquisa, é muito mais detalhado isso, porque a gente quer saber o que aconteceu com a pessoa, se ela teve alguma coisa, coleta as histórias, colhe exame, recebe a vacina, preenche os papéis, assina novamente o termo de consentimento livre e esclarecido. É um procedimento que às vezes demora 2 horas, 3 horas. E por isso que talvez ele não tenha sido chamado ainda, porque é um processo bem mais lento para atender as especificações do projeto de pesquisa. Eu espero que eu tenha conseguido resumir a grande maioria das perguntas que foram feitas. Elas, de um modo geral, giram em torno desse tema, mas eu queria aproveitar os minutos que a gente ainda tem dentro da nossa programação para pedir que cada um de vocês fizesse um comentário sobre a relevância da vacina, e especialmente sobre a importância da informação no sentido de favorecer uma campanha de vacinação dentro do Plano Nacional de Imunização a mais abrangente possível, para que a gente consiga reduzir de forma significativa a pressão que a gente vem vendo no sistema de saúde. E preciso aqui reconhecer em vocês três o papel importante que a classe médica tem feito no sentido de conseguir dar conforto e atender da melhor maneira possível a população de um modo geral. Doutora Miriam. Acho que a gente já comentou, né, que, na verdade, a vacinar é um ato coletivo, né? Então, é muito importante que a gente atinja a cobertura vacinal que a gente vai precisar para conseguir proteger a população e chegar numa situação de normalidade. Mas até que isso aconteça, a gente tem que pensar que a vacina da Covid hoje ela é um bem escasso. E os insumos para produzir a vacina também são bens escassos, né? Então, a corrida pela vacina está acontecendo no mundo inteiro, né? E nenhum país do mundo vai conseguir vacinar todo mundo de uma forma que não seja escalonada, porque ninguém tem vacina para todo mundo de uma vez. Pensando nisso, é importante, a gente vê muitas pessoas defendendo aí que as vacinas sejam vendidas, que tenha vacina no setor particular, né? Deixando de lado a questão ética, né, de você vender a vacina e acabar privilegiando quem tem um poder econômico maior, a gente tem que pensar que quando a gente está numa situação em que a gente não tem vacina para todo mundo no momento zero e que a vacinação vai ter que ser feita de forma escalonada, para o bem de todos, pensando em saúde pública, é muito importante que a gente planeje a vacinação de grupos prioritários de acordo com o risco da doença, com as pessoas estarem mais expostas ou menos expostas, então com grau de exposição, né, para que a gente beneficie da melhor forma possível a população com aquele montante de vacinas que a gente tem. Então, por isso que é muito importante a gente defender um programa nacional de imunização feito de forma bastante estruturada, né, e com municípios, estados e o país como um todo, né, seguindo aquelas mesmas regras que são as regras baseadas na ciência. Obrigado, Miriam. Doutora Valéria. Bom, o que eu posso é reforçar isso que a Miriam comentou, né, além do benefício individual, benefício para a coletividade. Acho que nessa pandemia a gente está aprendendo muito e reforçando muito esses conceitos, né, que nós precisamos um dos outros e que quando todo mundo se une para o mesmo ideal, né, a gente tem um efeito melhor, mais forte, mais rápido, né, e quando isso é baseado na ciência, né, isso é muito, muito melhor. Então, que as pessoas tenham a adesão, aguardem seu momento, pacientemente, continuem se protegendo. Quem já tomou a vacina também apoie quem ainda não tomou, né? E continue aderindo aí às medidas de proteção, para que juntos nós consigamos atravessar essa crise o mais rápido possível.
Obrigado, Valéria. Dr. Esper. Não, o que me atrai mais mediante esse caos todo que a gente está vivendo, é que qual foi a solução que apareceu para enfrentar a pandemia? A solução que provavelmente será a de mais eficácia, de maior impacto, que poderá eventualmente nos trazer na normalidade, é algo que foi construído com base na ciência, com base no investimento e desenvolvimento tecnológico. E isso é sem precedentes na história. A gente ter visto um desenvolvimento tão rápido de vacina, um número tão grande de vacinas para enfrentar uma ameaça como essa. Daqui a um tempo, a gente vai abrir os livros de história e vai ver que nós demos um salto no desenvolvimento humano com o que está acontecendo agora por causa desse tipo de capacidade de reação que nós tivemos. E aí eu queria convidar todo mundo que está assistindo a ter essa curiosidade, a entender o que passa nos processos onde a gente chega numa conquista tão fantástica como essa. E apreciar mais as maneiras como a ciência pode encontrar os meios para trazer as soluções que a gente precisa. E aí não é só para vacina, para pandemia, para qualquer coisa. O dia que a população, a sociedade, começar a ter essa percepção de uma forma mais ampla, nós vamos ser uma nação melhor. A gente vai ser um local onde nós vamos valorizar esse tipo de atividade, nós vamos valorizar a ciência brasileira, nós vamos valorizar o ensino tecnológico superior do Brasil, vamos valorizar a saúde pública brasileira, nós vamos valorizar o investimento no ensino de pessoas que trabalham com alta tecnologia, crescer o nosso parque de empresas e a massa crítica aqui no Brasil, porque é isso que vai construir uma nação melhor. E isso tem que ser um grande exemplo, porque foi essa dedicação de centros de pesquisa no mundo todo que trouxeram essas soluções. Se a gente conseguir tirar isso dessa pandemia, no meio de tanta tragédia e sofrimento, vai ser alguma coisa que vai surtir um bom benefício, um bom fruto no nosso futuro. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo alguns meses atrás em que eu disse que, assim como lá em Minas Gerais, a gente costuma dizer que se o atalho fosse bom, não existia o caminho, eu disse que na ciência não tem atalho. E queria, então, reforçar isso que o Esper trouxe, de que é através do conhecimento que a gente vai sair dessa situação. No início da conversa, o Esper mencionou que o desenvolvimento da vacina foi talvez um dos avanços que maior ganho de sobrevida trouxe para a espécie humana. Isso foi muito importante, assim como o desenvolvimento das redes de esgoto, assim como o desenvolvimento dos antibióticos. A vacina representou um salto importante no nosso ganho de sobrevida, exatamente porque ela evita um número muito grande de doenças e um número muito grande de mortes. E é através do conhecimento que a gente consegue, de fato, esses avanços. E talvez fosse importante lembrar a todos que parte fundamental da solução para essa crise que a gente vive hoje está nas mãos do Instituto Butantan e nas mãos da Fundação Oswaldo Cruz. E só reforça a importância do investimento no conhecimento, do investimento na ciência, porque são graças a essas duas instituições que o Brasil vai ter a capacidade de produção do que hoje a gente já conhece como IFA, do insumo farmacêutico ativo, para que a gente ganhe um pouco de autonomia na produção de vacinas para que atenda a população. Então, eu queria também
encerrar essa nossa conversa valorizando essas duas instituições que serão claramente reconhecidas como responsáveis por parte da solução do problema que, pelo menos na sociedade brasileira hoje, a gente está atravessando, e convidar a todos para acabar de atravessar esse problema, atravessar esse momento, aliando os resultados do programa de vacinação com o cuidado que a gente precisa continuar, como foi amplamente mencionado aqui antes, com o uso de máscara, com distanciamento social, porque o ato de vacinar é um ato de cidadania, um ato de coletividade, e é só depois que a gente tiver a grande massa da população protegida que a gente vai conseguir contornar o espalhamento do vírus e fazer com que a gente conquiste um pouco daquela normalidade que a gente conhecia e que a gente está tão carente. Eu quero agradecer a participação de todos, da Miriam, do Esper, da Valéria, e, de novo, muito obrigado por a oportunidade de discutir com vocês. Obrigada.